Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Pontualmente 8 horas e 20 minutos. Está na hora daquele nosso encontro diário, aqui, direto de Curitiba, para informar para o Brasil inteiro tudo aquilo que importa. Tudo aquilo que é importante para o telespectador da TV Evangelizar. Daqui nós falamos para o nosso sinal via satélite, mais de 1.300 cidades, nosso sinalzão bonito, HD. E estamos na rede social, tá bom? Quer falar com a gente? Mandar recadinho? Tá lá, é na nossa página no Facebook, TV Evangelizar, lá no Facebook, e a gente vai trocando uma mensagem, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho já. O tempo tá passando uma barbaridade. Hoje é aniversário do Pelé, né, seu Pelé? Parabéns, Pelé. Completando quanto? 32? Sei. Tá bom, Pelé. Saúde, Deus abençoe sempre. Fazer o seguinte, tem muita notícia, muita informação nesta segunda-feira. Então, aqui, taca-lhe pau nas manchetes. O estado de saúde do Papa Francisco. O Papa, que tem 84 anos, ele vinha sofrendo de um problema intestinal que é muito comum em pessoas acima de 70 anos. Produção industrial tem registro de alta. A nova lei que vem para reforçar a proteção à mulher. Agora, a violência psicológica contra a mulher é crime reconhecido e tipificado. As mudanças no Código de Defesa do Consumidor. As principais mudanças miram a oferta de crédito para aposentados e pensionistas. E a expectativa da volta de uma das bandas símbolos do rock Brasil dos anos 80. Quando criança só pensava em ser bandida, ainda mais quando com um tiro de soldado vai morrer. O Evangelizar Informa desta segunda-feira começa agora. Uma segunda-feira nublada aqui em Curitiba, viu, gente? Temperatura amena, 11 graus, um pouquinho gostoso. Eu gosto do frio, então tá gostoso. Mas vamos com informações da Clima Tempo, para saber como é que vai ser esse começo de semana no Brasil todo. Então, taca-lhe pau. O dia será marcado por chuva a qualquer hora, principalmente entre Salvador e as capitais Aracaju e Maceió. Chuva também desde cedo com alto risco de temporais na região de Boa Vista. Já entre Manaus, a região de Belém e entre São Luís e as capitais Natal e João Pessoa, a segunda-feira ainda começa com bastante sol e deve chover principalmente entre a tarde e a noite. Em Brasília, o dia começa com 12 graus, a máxima é de 26, e em Campo Grande, mínima de 14, máxima prevista de 28 graus. A temperatura mínima prevista no Recife é de 22, máxima de 28 graus, e em Teresina, mínima de 24, máxima de 34 graus. Em Porto Alegre, mínima de 11 com máxima de apenas 20 graus. E em Florianópolis, dia frio com mínima de 14, máxima de 22 graus. Imagens ao vivo agora da Serra Gaúcha, imagens de Gramado. E percebam vocês, gente, que lá no fundo, atrás dos prédios, a gente vê uma névoa danada. Parece uma neblina e a câmera tá balançando porque é sinal de vento por lá. Temperatura, tá gelado por lá, hein? 7 graus agora em Gramado, na Serra Gaúcha. Para começar o programa de hoje, uma boa notícia. O Papa passou sim por uma cirurgia ontem, mas está tudo bem com ele, gente. Quem tem as informações é o Rafael Lafranc pra gente. Bom dia, Rafael. Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos. Exatamente, Ricardo. O Papa Francisco foi internado no domingo e a cirurgia ocorreu no final de domingo mesmo. De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o Papa, que tem 84 anos, ele vinha sofrendo de um problema intestinal que é muito comum em pessoas acima de 70 anos e que gera um certo desconforto e problemas abdominais. Mas vale lembrar que antes dele ser internado no domingo, ele fez a tradicional bênção na Praça São Pedro para milhares de pessoas. E quem pôde acompanhar viu que ele estava muito bem de saúde. Ele até anunciou 2 viagens para o mês de setembro, para a Eslováquia e Budapeste. Um outro dado curioso sobre o Papa Francisco é que desde 2013, quando ele assumiu o papado, é a primeira vez que ele vai para um hospital. Agora então fica a nossa torcida e as nossas orações para a recuperação do Papa Francisco. Ricardo, voltamos ao estúdio com você. Boa. Seguinte, gente, era uma cirurgia programada, não foi nada de emergência não. E daqui a pouquinho, ainda nesta edição do Evangelizar Informa, nós vamos voltar lá para o Vaticano com mais informações sobre o último boletim médico
e também a agenda do Papa Francisco para esta semana. Tá combinado? Então ainda hoje, mais informações sobre a saúde do Santo Papa. Agora, nós vamos com informações daqui mesmo. Afinal de contas, na sexta-feira à tarde, o IBGE fez uma importante divulgação de dados, a produção industrial no Brasil. E esses dados são animadores para o setor, porque o Brasil, graças a Deus, voltou a registrar crescimento. Acompanhe, Patrícia, bom dia! Depois do setor de serviços e do comércio, chegou a vez da indústria registrar aumento na produção. Os dados referentes a maio, o último mês pesquisado, foram divulgados pelo IBGE. O setor cresceu 1,4% no mês e 2021 acumula alta de 13%. Se compararmos com o ano passado, ainda sob o efeito do começo da pandemia, a indústria brasileira cresceu 24% em produção. 3 setores contribuíram para essa alta. A indústria automobilística está retomando a produção e já registrou crescimento de 52%. A fabricação de máquinas e equipamentos também cresceu e o aumento da produção chegou a 39%. O setor de metalurgia, que necessariamente trabalha com aço e ferro, cresceu 22%. Agora, Ricardão, vem a Patrícia. Agora que a Patrícia tem informações da gente sobre uma mudança na legislação brasileira. Aquela que acrescenta e tipifica um ingrediente, uma lei a mais no nosso Código Penal. Uma lei que vem para proteger as mulheres. Agora sim, Patrícia, bom dia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Angústia, tristeza. Esses sentimentos já eram vistos como sintomas de uma relação abusiva entre homem e mulher. Especialistas veem isso como porta de entrada para algo ainda pior nessas relações: a violência física contra a mulher. A sociedade civil pressionou e o Congresso Nacional aprovou mudanças no Código Penal. Agora, a violência psicológica contra a mulher é crime reconhecido e tipificado. E olha, causar dano emocional que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher dará cadeia de 6 meses a 2 anos. O projeto foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e nesta semana chega às mãos do presidente para ser sancionado. O texto é bem específico ao exemplificar o que é a tal violência psicológica. É constranger, humilhar, manipular, isolar, chantagear, ridicularizar a mulher, inclusive limitando ou proibindo o direito dela de ir e vir. Demorou, mas essa lei chegou e temos que comemorar essa conquista, Vilches. Eu volto com você. Patrícia, obrigado pelas informações, gente. Deixa eu dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, a Claudete, a Rita Socorro de Fortaleza, a Jussara está falando de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Claudete, dando parabéns pro Pelé, a Claudete, tá, Pelé? Valeu, obrigado, Claudete. Também aqui o Paulinho está falando o seguinte, Fortaleza, dá uma olhada, Cida. Sou o Paulinho de Fortaleza, acabei de chegar da praia, eu estava nadando. Que beleza, hein, Paulinho? Também deve estar o quê em Fortaleza? Uns 20 graus já? Que delícia, viu? Que inveja, hein, Paulinho? Um abração pra você. O Joel tá falando com a gente do sítio Bandeira. Tá junto com a filha Graziele e também o Ícaro, os 2 filhinhos dele. Um abração pra você, Joel. E também um beijão pros filhos, Graziele e Ícaro. A Solange de 4 Barras, a Carmen, 27 graus em Fortaleza? Só isso. Então tem que ir pra praia mesmo, aí não dá, né? Quem tá com a gente também em Recife é a Carmen, a Ivete dando um bom dia. A Sandra Aparecida Contínuo, 13 graus de Barueri. A Zeli também está com a gente. A Inês, a Ivanilde, falando que gosta do programa. A Regina Lourdes. A Vilma Silva está falando de Barão Ataliba. Barão Ataliba Nogueira. Não conheço, Vilma, mas valeu, obrigado pela participação. A Maria Helena está falando de Aracaju, está falando que vai chover por lá, 23 graus. O Reinaldo está com a gente também. Ronaldo José. Abração, Ronaldão. E também o seu Benedito. Benedito fala aqui com a gente, não é aquele? É ele mesmo, da Lapa. Um abração, seu Benedito. Sempre acompanhando a gente aqui também. Seguinte, gente, agora nós vamos com dados a respeito do último levantamento feito sobre a vegetação nativa aqui no Brasil. E eu estou falando da Mata Atlântica. Dá só uma olhada nesses dados, que curioso. Acompanhe. Quem é que já não ouviu falar do mico-leão dourado? Quem não se arrepia ao ouvir as histórias de uma onça pintada? E como não admirar o bicho preguiça? Esses bichos tão conhecidos da fauna brasileira são originais da Mata Atlântica, o conjunto de matas e vegetação que era dominante do Brasil antes do descobrimento.
Passados 521 anos, restam agora apenas 12% do total. Esse levantamento foi feito pelo INPE e mostra também as cidades campeãs em desmatamento. E, surpreendentemente, é uma cidade que vive do turismo ecológico que puxa essa fila. Sorriso, no Mato Grosso do Sul, que perdeu 416 hectares de vegetação nativa só nos últimos 2 anos. O bioma da Mata Atlântica é o único no Brasil protegido por lei específica, o que torna esses dados ainda mais surpreendentes. Curioso, né? Até por ser Sorriso, uma cidade turística, por acabar sendo a primeira desse ranking, esse triste ranking que nós estamos informando. Aliás, até por isso mesmo, o governo federal abriu o olho e falou, opa, vamos cuidar disso daí. E mandou tropas lá para a Amazônia para saber exatamente o que é que está acontecendo no Brasil em termos de desmatamento. Acompanhe. O governo federal publicou medida que autoriza o envio de tropas para o norte do país para combater o desmatamento da região. Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará irão receber esse reforço em operações que vão durar até agosto. As Forças Armadas vão atuar de acordo com a orientação de órgãos ambientais estaduais e federais. O Brasil tem registrado aumento no desmatamento da região. O crescimento de áreas devastadas foi constatado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Estes dados também motivaram a saída do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele era apontado por entidades como um empecilho à proteção ambiental. Ricardo Salles também se tornou alvo de uma investigação por facilitar a exportação irregular de madeira desmatada de forma criminosa no Pará. Tô gostando de ver a participação do pessoal, gente. Um monte de recado bacana aqui, ó. A Maria Ferreira tá falando de Poço Verde, no estado de Sergipe. Eu acho que é a primeira vez que ela participa aqui com a gente. Seja bem-vinda, Maria Ferreira. Beijão pra senhora. A Leide também tá dando bom dia. Bom dia, Elias. Gostei, Leide. Um abração pra você, beijão. A Fátima Duarte, de Fortaleza, tá falando que tá sol por lá. Ronaldo José, em Pernambuco, a cidade dele. Boa, Ronaldo. A Genilda tá falando de Duque de Caxias, no estado do Rio. A Karina, aqui da gente, ó. Bom dia, Ricardo, ótima semana. Como foi de vacina? Fui. Sexta-feira foi meu dia, graças a Deus. Já eu conto para vocês, tá bom, Karina? Conto para você também. A Leide, de Boa Vista, Valdenez, dando bom dia. Fátima Batista, de Fortaleza. A Vera Lúcia, de São José dos Pinhais, aqui pertinho da gente. A Sandra Aparecida, a Isabel de Umuarama, o Claudemir, a Josefa e também a Márcia Presbítero, também chegando. E a Maíra, bom dia, muito frio aqui em Brotas, São Paulo. Rapaz, Brotas é uma cidade tão bonitinha, eu passava por aí de carro. Uma cidade de laranja, muito pé de laranja, né? Que tem na estradinha, muito bonitinha. Marisa Mapurunga e também a Maria Gonçalves, tá falando de Mogi Guaçu, no estado de São Paulo. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente vai dar mais recadinho para vocês aqui. Fazer o seguinte, intervalo comercial bem rapidinho. E hoje nós temos muita coisa para contar para vocês, inclusive as últimas informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que passou por uma cirurgia ontem, tá bom? Já não sai daí não, é rapidinho, a gente já volta. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 35 minutos com uma perguntinha para vocês. Com essa história de pandemia, né, gente, aumentou muito a demanda de entrega em casa e também no serviço, por causa de comida, né? Afinal de contas, a gente procura ter aquela comodidade, tem muitos restaurantes em determinadas cidades que ficaram fechadas, você não vai mais se deslocar para almoçar, o almoço chega até a sua casa e aumentou também golpe por causa daqueles aplicativos de entrega de comida, chamado delivery. Quem tem as informações pra gente sobre isso é a Fabi. Nessa câmera, eu errei de câmera, não, acertei. Hein, Fabi, o que você conta pra gente aí? Bom dia. Bom dia para você, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. O número de golpes por meio de aplicativos aumentou muito, viu? De acordo com o Procon de São Paulo, só nos primeiros 5 meses deste ano, esse número chegou a 186%. Eu vou conversar com o Marco Berberi, que é advogado, e vai ajudar a entender como os golpistas agem e também como nós podemos nos proteger. Marco, bom dia para você. Explica pra gente como os golpistas estão utilizando os aplicativos para usar aí em favor deles. Bom dia a todos. Geralmente por roubo de celular. O celular hoje não é mais ele que vale. O que vale são seus dados dentro dele.
seus aplicativos abertos de banco, e-mail. Então, o roubo do celular serve hoje para usar para fins ilícitos e não o celular em si que vale algum dinheiro. O que vale são as informações. Eles utilizam um aplicativo ali para pedir comida, aplicativo de transporte. Que golpe que eles têm aplicado? Geralmente com instituições bancárias, né? Então, o teu telefone celular tem o aplicativo do seu banco, que geralmente você já habilita com o teu CPF. Basta que você coloque a sua senha. Como eles roubam o seu celular, eles colocam uma senha nova, naquele campo do esqueci a senha. A senha volta para você, ou para ele, né, o bandido, por e-mail. O teu e-mail também está habilitado. Então eles pegam uma nova senha e fazem várias operações bancárias. As outras operações, por exemplo, pedir comida, está tudo habilitado, né? Está tudo ali no celular, inclusive o seu cartão de crédito. Basta com um clique você fazer a compra. No caso não é você, é o bandido. De que forma o consumidor pode se proteger, Marco? Sempre se protegendo pelo celular, né? Usar o celular como seu aliado, né? Fechando as portas para a ilicitude. Há celulares, por exemplo, que permitem que você esconda os seus aplicativos do primeiro plano, jogue para o segundo plano, usar a biometria, tem alguns que usam reconhecimento facial, não fazer senhas fáceis, sempre senhas difíceis, e assim que for, se por acaso acontecer o infortúnio, já comunicar o banco, comunicar a Polícia Civil por meio de BO eletrônico e ficar sempre monitorando, né? Não deixar que o tempo corre contra você e não a seu favor. Se eu for vítima de um golpe, quais são os meus direitos? Bom, você tem direitos, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Ainda que a gente tenha sofrido um furto ou um roubo, nós temos direitos. Primeira coisa, se for uma questão bancária, né? Se tiver um aplicativo de banco no seu celular, comunicar imediatamente ao banco pelo serviço de atendimento ao consumidor. Segundo ponto, comunicar a Polícia Civil, né? Por meio de BO, boletim de ocorrência. E se o banco, por exemplo, e é uma coisa muito difícil de acontecer, não fizer o ressarcimento, entrar, dependendo do valor, entrar no juizado especial. Ok, Marco, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Então, claro, fica aí a dica, cuidado com os aplicativos, cuidado com senhas muito fáceis, né, para não ser vítima desse tipo de golpe. É com você, Vilches. Valeu, Fabi, obrigado pelas informações. Gente, essa entrevista foi para mim, porque se tem um cara distraído, sou eu. Sabe aquelas pessoas que andam na rua, calçadão da 15, eu tô aqui, ó, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Eu paro, eu fico com o celular aqui. Rapaz, se alguém passar e levar meu celular, eu tô frito, porque tudo quanto é senha tá no celular. E, na verdade, eu preciso me atentar a isso mesmo. História de relaxar e andar distraído com o celular, isso é problema. Gente, agora uma notícia extremamente triste aqui para a família da Evangelizar. Vocês lembram do Renato Folador, que tinha um quadro com a gente aqui durante a nossa programação, que tratava de economia? Nós informávamos no mês passado, gente, que ele estava internado, tinha se internado, e a gente rezava por ele para recuperação em função de Covid. E nesse fim de semana, infelizmente, veio aquela notícia que a gente não gostaria de dar. O falecimento do seu Renato aos 67 anos por causa da Covid. O Rafael tem as informações para a gente. Ele estava internado, Ricardo, desde o dia 1º de junho, desde que foi diagnosticado com Covid-19. E no sábado à noite foi confirmada, então, a morte por Covid-19 de Renato Folador, que era presidente do Coritiba Futebol Clube. O Renato Folador tinha 67 anos, ele havia vencido as eleições para o triênio 2020-2023. Então fica aqui todas as nossas condolências e orações para a família do Renato Folador. Ricardo, é com você. Aqui especificamente no Paraná, em Curitiba, gente, ele era muito conhecido pelo seu conhecimento na área de economia. Eu sei, muita gente passou a conhecê-lo porque ele era presidente do Coxa. O Coritiba, time tradicionalíssimo aqui do Paraná, era o atual presidente, estava colocando as contas em dia do clube. Inclusive, essas fotos que nós vamos mostrar aqui é do tempo que ele foi jogador de futebol no Coxa, lá em 1970. E ele falava, quando ele foi eleito presidente, de que ele estava realizando um sonho da vida dele, que era ser dirigente, presidente do clube. Esse aqui quando ele era mais novo, ó, jogador profissional do Coxa. Só que o Renato Folador foi além disso, era um grande economista que tinha liberdade e era uma tremenda de uma fonte para nós jornalistas aqui na hora de buscar informação. Tanto é que quando a TV Evangelizar pensou em dar dicas para você de casa sobre aposentadoria, quem é que não se lembra? Pensou em quem?
Quem que era referência aqui no Paraná para isso? Renato Folador. Ele era tão importante, gente, que ele contribuiu inclusive para a mudança no plano de previdência dos servidores estaduais, que é o chamado Paraná Previdência, que está em vigor. Tem a mãozinha do Renato Folador lá também. E quantas pessoas ele não ajudou, dando dicas importantes aqui na TV Evangelizar, dando entrevista falando sobre a importância de se fazer uma previdência. Pensar hoje o que vai acontecer contigo lá na frente. Uma perda, mais uma das perdas que nós tivemos aqui em função dessa pandemia, por isso que, em nome de toda a equipe aqui do Evangelizar Informa, os nossos sentimentos à família do seu Renato e de todas as pessoas ligadas a ele e da diretoria do Coritiba, tá bom? Deixa eu aproveitar então, nesse momento, e trazer a Patrícia para trazer uma mensagem importante para a gente até mudar um pouquinho de clima, certo, Patrícia? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham aqui a TV Evangelizar. Vocês lembram que na semana passada eu fiz um desafio de emagrecimento para quem comprasse o ActiNutri? Pois então, hoje eu vim aqui contar para vocês que já estamos recebendo algumas fotos e depoimentos, relatos de pessoas reais, pessoas normais, assim como eu, como você, que já estão emagrecendo, que já estão vendo resultados incríveis com o ActiNutri. Vamos conferir agora no mosaico. Enquanto isso, já vai ligando no 0800 006 4242. Eu me interessei, experimentei e gostei. O ActiNutri para mim foi ótimo. É a minha referência para emagrecimento saudável. Vocês vão ver que maravilha. E eu investi na minha saúde. Deu diferença, eu não tenho colesterol. Fora que você não tem contraindicação, né? Eu comecei a me amar mais. Estou feliz, graças a Deus. Olha que máximo, em muitos casos de sucesso. Você que quer muito emagrecer, tem o sonho de emagrecer, pegue seu telefone 0800 006 4242. Você que não tem paciência ou simplesmente não consegue fazer exercício físico, fazer dietas rigorosas, pois então o ActiNutri é para você. Agora, quem não quer emagrecer, tá tudo certo. Essa conversa aqui, é para quem quer mudança de vida. Olha aqui no meu olho, minha amiga, vem comigo. Me diga aí, quando é que você vai ligar, vai tomar essa atitude por você, pela sua vida, pela sua autoestima? Hoje, não tem desculpa, não é por falta de dinheiro, não. É metade do preço ligando pra gente, 0800 006 4242, viu, X? Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Agora o assunto, gente, está relacionado a você de casa, que eu tenho certeza que você já passou por isso. Sabe aquelas ligações te oferecendo crédito? Aqueles anúncios falando, você quer crédito fácil? Aqui na Minha Financeira, você não precisa nem provar renda. Pois é, essas demandas ou falsas propagandas viraram motivo de preocupação, foi motivo de debate no Congresso Nacional e obrigou mudança na nossa legislação, no Código de Defesa do Consumidor. Então preste atenção no que a Andressa tem para contar para a gente aqui. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Bem, o Congresso aprovou e o presidente sancionou. O Código de Consumidor foi alterado. E as principais mudanças miram a oferta de crédito para aposentados e pensionistas. Anúncios e propagandas falando em juros zero, sem entrada, sem acréscimo ou taxa zero estão proibidos. A mudança também combate o assédio das empresas de crédito, inclusive por telefone. Acabou também aquela história de dizer que o empréstimo será dado sem consulta ao serviço de crédito. As medidas vêm para combater o que está sendo chamado de superendividamento de consumidores. Segundo dados do Senado Federal, 57% dos brasileiros têm algum tipo de conta em atraso. A intenção é baixar esses números. E hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Valeu, obrigado pelas informações. Agora nós vamos fazer aquele giro de notícias, giro de informação pelo Brasil. É o Informa na Cidade. Acompanhe. O
Ministério da Saúde bateu a meta do mês de junho e conseguiu atingir o objetivo de vacinação prometida pelo ministro Marcelo Queiroga. 1 milhão de vacinas foram aplicadas por dia durante o mês. O total de vacinados, só no mês de junho, chegou a 31 milhões e 700 mil brasileiros. A advogada presa por envolvimento com organizações criminosas foi solta pela Justiça do Paraná. O Ministério Público mostrou que a advogada movimentava contas bancárias do bando e levava bilhetes com recados do grupo para dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas. A Justiça levou em consideração o fato da advogada ser mãe de uma criança que estava sob os cuidados da empregada. Uma investigação interna da polícia vai apurar uma fuga que aconteceu em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Um homem preso por estuprar uma criança de 11 anos pediu para ir ao banheiro e sumiu da delegacia da cidade. A investigação aberta vai apurar se houve facilitação para essa fuga. E não é qualquer hora que uma cena dessas é registrada, né? Uma arara acompanhou o itinerário do carro por um bom tempo pelas estradas de Fortim, no Ceará. Biólogos foram ouvidos e disseram que, por causa desse hábito, a ave fugiu de um cativeiro. Reforça essa hipótese o fato da arara canindé, que é essa daí, ter sido extinta no Ceará. Gente, eu fiquei com dó dessa arara, parece aquele cachorrinho. Quando você sai de casa, o cachorro vai atrás de você, de saudade. Me lembrou essa cena, fiquei com dó da ararinha mesmo. Fazer o seguinte... Intervalo comercial rapidinho para depois contar a história do estado de saúde do Papa lá, direto da Itália. Mas antes, uma imagem aqui de Curitiba, gente. E uma avenida importante que tem aqui na cidade. Essa daí que nós estamos mostrando é a Vitor Ferreira do Amaral. Essa avenida lá do lado esquerdo está Curitiba. Se você andar nela mais um pouquinho, desse ponto que a gente está mostrando aí, que eu acredito que é o Colégio Militar atrás desse muro aí, você andando mais 2 quilômetros, você já chega em Pinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba. Neste momento nós temos temperatura de 11 graus aqui na capital do Paraná. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta, tá? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Oito horas e 51 minutos agora, Evangelizar Informa de volta para contar que a Helenice mandou um recadinho para dizer que a filhinha dela, Maria Helena, está de aniversário hoje. Eles estão falando com a gente lá em Cornélio Procópio. Cornélio Procópio é aqui no estado do Paraná. Você pega aqui de Curitiba, pega a 369, você vai para a direção do norte do estado, você vai sentir aquele cheiro de café, aquele aroma, é que você está chegando em Cornélio Procópio. Tem uma empresa de torrefação de café lá, que delícia que é passar por lá. Beijão para você, Helenice, saúde para Maria Helena. Maria Araújo com a gente também, a Mota Marinho está falando do Amazonas, de Manaus. Beijão para você, auxiliadora. A Nalva também está com a gente de Sergipe. Legal, pessoal de Sergipe, hoje estou gostando de ver. Maria Aparecida Alves e a Maria Aparecida Godoy também está falando de Arapongas, que é um parque moveleiro aqui do sul do país. Tudo quanto é fábrica de móveis aqui do sul, principalmente está lá, nesse polo de Arapongas. Pertinho de Londrina também. Beijão, Maria Aparecida. A Dora Pereira, a Celiana Noronha, a Araci está falando de Minas Gerais, a Fátima Bezerra, a Nalva Paixão, a Márcia Presbítero, a Marisa Mapurunga, a Nadir Inácio, a Maria Alcineide e a Clésia também com a gente. Boa, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agora vamos dar um pulinho lá no Vaticano para atualizar as informações. Graças a Deus, tudo bem com o Papa, depois daquele procedimento médico de ontem. Vamos direto para lá? O Jucinei tem as informações com a gente. Bom dia, Jucinei. Eram 13h30 da tarde deste domingo quando a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o comunicado. Dali a algumas horas, Francisco, de 84 anos, seria submetido a uma nova intervenção cirúrgica, desta vez na região do intestino. No comunicado, a Santa Sé informou que o procedimento já estava agendado e foi realizado no Hospital Agostino Gemelli, aqui em Roma, pelo médico Sérgio Alfieri. Francisco foi submetido a uma cirurgia para tratar uma estenose diverticular do cólon, que é a formação de divertículos ou pequenas bolsinhas na parede do intestino grosso. O Santo Padre recebeu anestesia geral e, segundo o último boletim, se recupera bem da operação. Horas antes do procedimento, o Papa rezou a tradicional celebração do Ângelus de todos os domingos e animou este grupo de fiéis ao anunciar oficialmente que irá à Eslováquia e à Hungria em setembro deste ano.
che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, De 12 a 15 de setembro, se Deus quiser, irei à Eslováquia para uma visita pastoral. Sono contenti gli eslovacchi. Na tarde anterior, concelebrarei em Budapeste a missa de encerramento do Congresso Eucarístico Internacional. La messa conclusiva del Congresso Eucarístico Internazionale. O próprio pontífice já havia expressado publicamente a intenção de participar do 52º Congresso Eucarístico. A declaração foi feita ao final da histórica viagem dele ao Iraque em março deste ano, quando Francisco revelou aos jornalistas do voo papal os planos de presidir a celebração. O Vaticano anunciou que o Santo Padre terá agenda em pelo menos 4 cidades, mas ainda não divulgou a programação oficial. Ao anunciar a nova visita apostólica, Francisco pediu que todos rezem por esta viagem e pelas pessoas que estão trabalhando para organizá-la. E já se preparando para a cirurgia que faria horas mais tarde, reforçou com bom humor o pedido de sempre: não se esqueçam de rezar por mim. Non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Ciao. Esse senso de humor desse padre é contagiante, impressionante, ó. E é forte uma barbaridade, hein? Estamos com o senhor, seu Papa Francisco, estamos com o senhor. Agora nós vamos de uma notícia, gente, que Hein, Paulão? É para nós essa, né? Para nossa geração. Afinal de contas, a banda Legião Urbana, que é símbolo ali do rock da geração nos 80, pode estar de volta e a gente explica por quê. Acompanhe. Os fãs da Legião Urbana estão na expectativa. Será que Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá irão voltar aos palcos? A pergunta está sendo feita desde que a Justiça se pronunciou sobre uma disputa envolvendo também o filho do cantor e compositor Renato Russo. Giuliano Manfredini se tornou o herdeiro do pai e conseguiu ainda os direitos de exploração da marca Legião Urbana. A banda de Brasília se tornou símbolo do rock Brasil nos anos 80, vendeu mais de 14 milhões de cópias de discos e era considerada uma das mais bem-sucedidas neste cenário. Muito pela figura marcante de Renato Russo, era ele quem assinava as composições. E nos palcos, era a identidade da banda. Renato Russo era portador de HIV e morreu em consequência da doença em outubro de 1996. Desde então, o guitarrista e o baterista da banda tentavam voltar aos shows usando o nome da banda, mas o filho de Renato Russo impedia. A decisão torna nulo esse impedimento e retoma uma outra questão: quando será que a Legião Urbana volta aos palcos? Sem Renato Russo, mas com o repertório e os integrantes originais, o baterista e também o guitarrista. Quem sabe se volta ou não? Ficar na expectativa, né? Era bacana a Legião Urbana. Não era a minha preferida. Eu era mais Titãs. Mas, enfim, tá aí, eu também curto Legião. Agora, gente, deixa eu fazer um registro aqui importante também a respeito da campanha de vacinação. Sábado não, Ricardo, sexta-feira à tarde estava na minha vez aqui em Curitiba de tomar vacinação e eu fiz questão de fazer um registro ali para falar, o Ricardão com 45 foi lá se vacinar. É esse registro que a gente tem para mostrar aqui para vocês. Essa senhora super simpática é a Mônica, que trabalha ali no postinho de saúde da Ouvidor Pardinho, que é um parque, aqui uma praça bem importante que fica na região central de Curitiba. Ali fica na divisa do Prado Velho, um pouquinho com o centro, região do Batel. Tem uma mãozinha leve, a Mônica, que foi uma delícia, porque eu sou medroso para injeção. Não senti nada e olha, se eu tivesse sentido, vocês iam ver minha cara, porque ia escorrer uma lágrima ali. Foi tranquilo, foi sossegado. E aquela história, uma informação importante aqui, gente, é a primeira dose. Eu, assim como você que também já foi vacinado, nós não podemos esquecer da segunda dose. Até na quinta-feira à tarde, o próprio padre Reginaldo, numa conversa que estava tendo com a gente, ele falava, meu Deus do céu, no meu programa de rádio, no meu programa da televisão Evangelizar, eu sempre falo, como é que tem gente que abre mão ou que vira as costas para a segunda dose da vacinação? Então, por isso que a gente está aqui para lembrar, o Ricardão tomou vacina? Tomei, só que eu não vou mudar meus hábitos, gente. É lavar a mão, é continuar usando a máscara, é evitar o quanto possível a aglomeração, porque aqui eu quero fazer um lembrete. As pessoas, mesmo quando tomam a primeira dose dessas vacinas que são distribuídas em 2 doses,
elas não são totalmente imunizadas, porque essas vacinas não são de reforço, elas são complementares. Ou seja, a primeira dose só vai fazer efeito quando acontecer a segunda dose. Não é dose de reforço, não é isso. Então, gente, você vovô, você vovó que se vacinou e tá meio naquela, não preciso vacinar, não faça isso. O Padre Reginaldo fala sempre aqui e eu estou reforçando também. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. O Evangelizar em Forma de hoje termina aqui. Eu já vou falando para vocês aqui que com a palavra vem coladinho com a gente, mas eu me despeço de vocês com essa imagem bacana daqui de Curitiba. Ó. Dá só uma olhada, imagens ao vivo que nós estamos mostrando para você. Da onde? Ah, gente, isso daí são imagens do Alto da 15. Olha esse congestionamento enorme, porque é o seguinte, gente, essa é uma rua importante de quem sai lá da região metropolitana de Pinhais e está chegando em Curitiba. Essas duas faixas mais movimentadas de carro é para automóvel, a da direita é só para ônibus, por isso que fica congestionado. Imagem bonita, uma barbaridade. E é assim que a gente encerra e é assim que a gente se despede de vocês. Bom dia a todos, uma ótima segunda-feira, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.